Todos nós sabemos que as ações são um excelente instrumento para nós pormos o nosso dinheiro a trabalhar. No entanto, ela tem uma desvantagem, que é a volatilidade. E essa volatilidade, que pode ser naturalmente negativa, se for prolongada ao longo do tempo, pode ser criado aqui um bear market. E agora reparem aqui, se eu estou a investir no SP500 e se eu chego a esta altura do campeonato e tenho, por exemplo, 10.000 euros, ou até vamos aumentar aqui um número para ser um bocadinho, para ter um outro impacto, 100.000 euros, então significa que eu depois chego a esta altura e terei perdido mais de 40%. Ou seja, o meu portfólio ou o meu investimento em ações passou de 100 mil para cerca de 59 mil. Ora, nós naturalmente não gostamos muito disso, porque ao fim e ao cabo andamos muito tempo, se calhar décadas, a juntar um dinheiro para a nossa reforma e depois de repente aparece um bear market e de lá vai uma parte significativa do nosso dinheiro. Ora, John Bogle, aqui neste livro, ele até apresenta uma solução para este problema. Ele diz que nós devemos ter no nosso portfólio uma percentagem em ações e outra percentagem em obrigações. Sendo que a percentagem que nós devemos ter em obrigações é 100 menos a idade. Ou seja, a idade corresponde à parte que nós devemos ter em obrigações. Quanto mais novos nós somos, mais percentagem alocada em ações. Quanto mais velhos nós vamos ficando, mais a parte de obrigações deve ser maior. Ora, no entanto, as obrigações, que é também eu considero também um bom instrumento para nós investirmos, tem aqui um pequeno pormenor, que é quando existe aumento das taxas de juro, as obrigações têm exatamente o mesmo comportamento que as ações, ou seja, baixam. E se nós estamos num bear market porque por razões em que a economia simplesmente entrou em recessão, então é natural que haja uma baixa da taxa de juro para estimular a economia. E nesse tipo de situação, o baixar o taxas de juro vai favorecer as obrigações e as ações. No entanto, como nós tivemos em 2022 um período de inflação, foi necessário aumentar as taxas de juros. E isto não favoreceu nem as obrigações, nem as ações. Portanto, daí que o SP500, e se nós formos ver aqui o gráfico, tenha tido esta queda. Claro que se nós temos já nesta altura uma quantidade significativa de dinheiro, era importante nós, de alguma forma, podemos atenuar essa queda. E atenuar essa queda porquê? Reparem aqui neste gráfico. Se nós tivermos uma queda de 20%, quer dizer que o nosso portfólio, para recuperar ao mesmo ponto a que estava anteriormente, tem que subir 25%. Se tiver uma queda de 30%, tem que subir 42,9%. E se tiver uma queda de 40%, tem que recuperar 66,7%. E se for 50%, bom, se for 50%, tem que recuperar 100%. E digamos que, imaginando que nós estamos na idade da nossa reforma, vamos começar a usufruir do nosso portfólio que juntamos ao longo do tempo e temos aqui um bear market de 50%, e imaginando que nós temos, sei lá, 300 mil euros na altura da nossa reforma, esses 300 mil passarem para 150 mil, é muito complicado. E mesmo que nós tenhamos montado um fundo de emergência muito grande, de tipo para 2 ou 3 anos, de forma com que nós não precisarmos desse dinheiro do portfólio, não levantar o dinheiro do portfólio e utilizarmos o fundo de emergência para a nossa vida diária, para os nossos custos diários. Há uma coisa, e há aqui uma frase muito importante no mercado, que é: o mercado consegue estar mais tempo irracional do que nós solventes. E o que é que isto quer dizer? Reparem, voltando aqui ao gráfico do SP500, reparem numa coisa. Se eu imaginando que eu me reformo nesta altura com 300 mil euros, ao fim de 2 anos, lá se foi mais de 40% do capital. E eu, não há problema, tenho o meu fundo de emergência de 2 ou 3 anos. Pois, mas para ele recuperar outra vez, quantos anos é que eu tive que esperar? Tive que esperar 7 anos para
o meu portfólio voltar outra vez a valer o mesmo. Portanto, é muito tempo para nós estarmos sem usufruir do portfólio. Claro que podemos usufruir, mas vamos estar a vender o investimento que a gente fez a um preço que nós não queríamos vender, não é? Os americanos têm outro tipo de solução para isto, porque eles lá dentro das suas regras a nível de impostos têm uma coisa engraçada. Eles têm uma conta para a reforma e podem fazer investimentos através dessa conta. Não podem é levantar dinheiro dessa conta. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eles podem comprar e vender ações, não pagam impostos, mas se levantarem dinheiro, automaticamente são logo taxados. E então os americanos fazem uma coisa, ou podem fazer uma coisa que eu vou-vos mostrar aqui. Estou aqui no TradingView, estou com o SP500 e estou com um indicador que é o SMA 200, mas com o MACD em cima. E o que é que os americanos podem fazer? Ou seja, eles estão dentro do mercado quando o SP500, o preço do SP500 está acima da linha do SMA. O preço baixa relativamente à linha do SMA de 200, eles vendem aqui, porque não vão pagar impostos, continuam a fazer o dollar cost average para usufruir aqui do preço do SP500 estar mais barato, e quando o SP500 passa para cima da SMA 200, eles voltam a entrar. E depois voltam a repetir. Aqui não se nota muito, não é? Imaginando que nós temos aqui 100 mil euros, voltar a investir aqui um bocadinho mais barato, 100 mil euros, pronto, não se nota muito. Mas, por exemplo, nesta situação aqui, nota-se bem. Porquê? Imaginando que eu tenho aqui 100 mil euros, eu vendi aqui, continuei a fazer o dollar cost average por aqui abaixo, comprando mais barato, e quando o SP500 passou para cima da SMA 200, eu voltei a entrar com o dinheiro todo. E então, desta forma, o engraçado é que tinha aqui 100 mil, voltei a colocar aqui mais barato 100 mil, isto dá um avanço enorme em termos de rentabilidade ao longo do tempo. É uma estratégia que funciona, mas não se pode pagar impostos. Isto porque eu não sei se estas quedas que nós temos aqui são superiores àquilo que eu vou pagar ou não de impostos. Para além de que nós pagamos comissões. Portanto, aqui em Portugal e na maior parte dos países, pelo menos que eu conheça, paga-se impostos quando se vende. E como tal, é uma estratégia que é muito difícil de utilizar. Então aqui, o que é que nós podemos fazer? Bem, uma das soluções é esta que eu falei há pouco do Sr. John Bogle. Ou seja, quanto mais novo sou, mais posição eu tenho em ações e, ao longo da minha idade, aumentar a minha posição de obrigações. No entanto, o Sr. Warren Buffett, em 2013, quando escreve as suas cartas para os acionistas da Berkshire Hathaway, falou lá num aspecto em que disse que quando ele partisse deste mundo, queria que a sua esposa ficasse com o dinheiro, mas que fosse alocado da seguinte forma: 90% no fundo de ações indexado, baratinho, e 10% em obrigações de curto prazo. Ora, isto foi logo analisado por toda a gente e chegou-se à conclusão que, na maior parte dos períodos em que nós utilizássemos esta estratégia, aquilo que aconteceria era que este tipo de alocação batia o SP500. Ou seja, só o facto de termos aqueles 10% em obrigações de curto prazo, obrigações de curto prazo não estão tão suscetíveis às taxas de juros, portanto, mesmo que seja um período de inflação e as taxas de juros tenham que subir devido a isso, não estão tão influenciáveis. Enquanto se tivermos uma obrigação de 5, 7 ou mais anos, portanto, quanto maior é o prazo da obrigação, mais influenciável ela é relativamente à subida da taxa de juros. Portanto, reparou-se que ele amortecia ali um bocadinho a queda. Não era muito, mas amortecia um bocadinho. Ora, eu tenho andado a pensar um bocadinho disto e decidi fazer aqui um pequeno teste, imaginando se eu utilizasse uma estratégia diferente, que tipo de rentabilidade eu teria relativamente a um portfólio de 100% de ações. Apesar de eu ainda estar numa fase de acumulação, mas não tarda muito, vou deixar essa fase de acumulação. Portanto, eu vou começar depois a entrar numa fase de proteção de capital. Aliás, se nós estivermos numa fase de acumulação de capital, o que nós mais queremos é que as coisas caiam para a gente poder comprar mais barato. Mas com a idade e com o tamanho do portfólio tornar-se cada vez maior,
nós começamos a ver as coisas numa perspectiva diferente. Eu decidi ir aqui ao Portfólio Visualizer e decidi então colocar aqui uma carteira 100% ações, uma carteira simular o Sr. Warren Buffett, 90-10, e uma carteira diferente, em que eu pus 85% ações, 10% ouro e 5% TIPS. O que é isto, TIPS? São obrigações que estão ligadas à taxa de inflação. Ou seja, a taxa de juro das obrigações sobem se a inflação subir. A taxa de juro desce se a inflação também ela descer. Portanto, ou seja, eu vou alocar 5% do portfólio a um tipo de ativo que está diretamente ligado à inflação. E em termos de performance, nós podemos ver aqui no gráfico que esta carteira diferente, não é? Começando então no início de 2001, eu acabei por ter uma rentabilidade superior, o que torna isto de veras interessante. Não é? Se nós formos a ver aqui, reparem os drawdowns. Ou seja, em 2002, esta carteira diferente acabou por ter um drawdown muito, muito inferior. As ações caíram 22,15 e este portfólio diferente caiu 15,44. Lembrem-se do quadro que eu disse há pouco. Ou seja, eu, como caí menos, acabei por fazer uma recuperação mais rápida para voltar outra vez ao meu valor original. Em 2008, reparem aqui a diferença. Não é? Em 2022, novamente aqui, vendo aqui os números, nós temos aqui um máximo drawdown de 51% se for 100% ações, se for o portfólio do Sr. Warren Buffett, 46%, e o portfólio diferente foi 43%. Não é? E isto nota-se também aqui nos rácios de Sharpe Ratio, em que mede a volatilidade positiva e negativa, que é superior relativamente a 100% ações, e no Sortino, que mede só a rentabilidade negativa, em que nós temos aqui um rácio de 85 relativamente a 0,72. E depois também podemos utilizar aqui a performance do Sr. Warren Buffett, ou melhor, a gestão de risco do Sr. Warren Buffett. Como é que ele faz? Ele vê que uma determinada posição está demasiado cara, ele começa a vender. E aloca essa posição em obrigações de curto prazo. Eu, pessoalmente, gosto dessa alocação e gestão de risco, mas todos nós somos diferentes. E acho que cada um de nós deve analisar bem o seu perfil e verificar que estratégias é que nós devemos utilizar para fazer esta gestão, que ao fim e ao cabo é uma gestão de risco dentro do nosso portfólio. Portanto, trouxe este tema porque acho que é importante nós falarmos sobre ele. E como tal, deixo isto à tua consideração. Escreve aí nos comentários o que é que pensas. E eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.